Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no último vídeo sobre a série falando sobre a vida de Moisés, nesse momento de glória especial. Como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, eu gosto muito de gravar série, eu acho que a gente consegue meditar com mais clareza, com mais detalhes na palavra do Senhor. Normalmente no culto tem no máximo 1 hora aí para ministrarmos a palavra do Senhor, 30 minutos às vezes, e Deus preparou esse momento aqui no canal que eu consigo ter mais liberdade para falar e consigo aí compartilhar muito daquilo que Deus tem falado comigo e ministrado ao meu coração. Os irmãos sabem que a palavra base está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22 e 23 e versículo 30. Eu vou ler aqui para que, caso você não tenha ouvido os vídeos anteriores, fique com gostinho de querer ouvi-los, mas também possa entender a palavra de hoje, amém? Diz assim: E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Versículo 30. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Eu coloco como palavra base, e essa palavra em Atos dos Apóstolos é que antecede o apedrejamento de Estevão, e ele falou aí sobre grande parte do Velho Testamento, testemunhou sobre os pais, os patriarcas, inclusive sobre a vida de Moisés e o quanto Deus operou na vida de Moisés. O tema dessas 4 mensagens é processo. O Senhor falou comigo há quase uma semana, na outra semana, sobre essa palavra. Eu ia ministrar na minha igreja e eu pedi a Deus uma palavra. Eu sempre tenho esse cuidado, eu não olho no site, é uma palavra pronta, eu busco na fonte, que é a fonte inesgotável, e o Senhor me deu uma palavra, literalmente, processo. E aí eu fui entender o que é que o Senhor queria que eu falasse, e o Senhor falou comigo na vida de Moisés, o processo que foi a vida de Moisés. E aí eu cheguei nessa palavra de Atos dos Apóstolos, que, se nós entendermos, ele foi visitar os seus irmãos com 40 anos, e depois ele foi chamado pelo Senhor ali dentre a sarça, né, que não se consumia, com 80. Então foi todo um processo que ele ficou no Egito. Durante todo esse tempo, o Senhor tirou ele do Egito, levou ele para o deserto, para Midian, junto com o sacerdote Jetro, que era descendente, eu já comentei isso com vocês em outros vídeos também, descendente da segunda esposa de Abraão. E ainda assim, o Senhor deixou ele 40 anos ali, para que ele não apenas fosse um hebreu, ou um egípcio, ou um guerreiro, mas para que ele fosse um pastor. E às vezes, meus irmãos, o Senhor nos leva para caminhos, né? O Senhor nos dá a direção, nos leva para lugares, para que nós possamos ser transformados em um projeto de Deus, para que nós possamos ser transformados na ferramenta. Quando, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a questão de afinar instrumento. Se você compra um instrumento e você vai tocar o instrumento pela primeira vez, normalmente o som não sai um som bonito, não sai um som interessante. Tem que afinar o instrumento. Assim sou eu e assim é você. Nós somos instrumentos do Senhor, nós temos que ser afinados, nós temos que passar no processo. Eu falei para vocês os vídeos anteriores, eu estou sempre citando os vídeos anteriores porque isso aqui é uma continuação da palavra, que o Senhor tinha me dado 15 pontos, eu não vou conseguir falar os 15, eu decidi que hoje eu vou finalizar esta palavra, mas eu quero falar hoje sobre 2 pontos que foram muito importantes para mim durante esse processo que eu tive com o Senhor esta uma semana que eu estou pregando esta palavra sobre a vida de Moisés e sobre esses 80 anos até que ele retornou e regressou ao Egito. Diz aqui, livro do Êxodo, capítulo 4, versículo 10, diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Eu já vi muitas ministrações e teorias que Moisés era gago. Particularmente, eu não sou dessa linha teológica, uma vez que, quando a gente leu em Atos,
que Estevão estava testemunhando, falando sobre Moisés, ele fala que ele era um rapaz que tinha uma boa palavra. Então, quando a gente fala, eu nunca fui eloquente, quando Moisés fala, Senhor, eu não sou eloquente, e eu sou talvez pesado de língua, eu entendo que talvez ele não, nós vamos chegar nesse ponto, que ele não se considerava principalmente capaz. Aí vamos lá, meus irmãos, vamos analisar esse processo. Ele sai do Egito, assassinando um egípcio. Ele sai de lá um homem de guerra estudado, porque ele ficou ali, estudou. Vamos imaginar que ele teve toda a ciência e conhecimento sobre tudo no Egito. E aí ele fica 40 anos no deserto. E o Senhor o transforma, que eu também já li isso no vídeo anterior, num homem manso. Então ele já estava participando desse processo. Quando o Senhor o chama, a primeira coisa que ele fala é: Senhor, eu não posso falar, eu não sou eloquente, eu sou pesado de língua, eu sou pesado de boca, eu não sei falar. E aí a gente lembra de quem? Do profeta Jeremias. Porque o Senhor falou também: não digas que você não sabe falar, não se preocupe que você se considera uma criança. Porque quando você abrir a sua boca, sou eu que vou falar através de você. E hoje eu quero falar justamente sobre isso, sobre a nossa dependência de Deus, meus irmãos. Eu não sei nada e eu sempre falo isso nos vídeos. Eu posso estudar, mas eu tenho a plena convicção e consciência que eu não sei nada. Eu sou completamente dependente de Deus. E se o Senhor não me der a palavra, não adianta eu conhecer a letra. Eu tenho que ter a presença de Deus. Eu tenho que ter a direção do Espírito Santo e você também. E Moisés ali, eu já não consigo imaginar mais Moisés, aquele guerreiro que matou aquele egípcio. Não, eu vejo Moisés já como um pastor de ovelhas. Um pastor que ia ter que dar direção, ia ter que guiar 3 milhões de pessoas. E aí, como é que ia ser esse Moisés? O mesmo Moisés que, quando o Senhor mandou ele falar a rocha, ele bateu. Esse mesmo Moisés que, mesmo sendo transformado num homem manso, nós conseguimos identificar que era um homem temperamental, assim como eu e você. Que às vezes a gente perde as estribeiras, né? Às vezes a gente quer brigar, a gente quer fazer acontecer. E é como se o Senhor falasse assim: opa, olha quem você é. Como o Senhor disse a Pedro quando tirou a orelha do soldado: você é de outro espírito, Pedro. Vanessa, você é de outro espírito. Certa feita, eu estava com a minha mãe no shopping, nós estávamos numa loja e houve um problema na loja e eu fiquei muito brava porque eu sou sanguínea e eu fiquei muito brava e eu queria ali, né, mostrar que eu estava certa para a moça da loja. A minha mãe, cheia de sabedoria, cheia do Espírito Santo, falou assim: Vanessa, a crente aqui é você. Aquilo, meus irmãos, foi pior que me deixar de castigo se eu fosse adolescente. Eu falei: a crente aqui sou eu. Isto é, quem tem que dar bom testemunho é você e não ela. Aquela mulher até poderia ser, enfim, eu não vou levar isso em consideração. Mas naquele momento, minha mãe sabia que a crente era eu. E eu estava dando mau testemunho. Então nós, muitas vezes, nós somos falhos, pecadores. Mas Moisés aqui, ele falou: Senhor, eu não sei falar. Como eu posso falar? E é tão interessante que ele depois pergunta para o Senhor: Senhor, quem eu vou falar que me enviou? E aí o Senhor vai falar: o eu sou e o eu serei. Isto é, aquele atemporal que sempre foi, que é e que será, está te enviando. Aquele que desde o início, que desde que Moisés foi lançado no Nilo, colocado no Nilo por sua mãe Joquebede, o Senhor já tinha um projeto. O mesmo Deus que já tem um projeto na tua vida. O mesmo Deus que sabe tudo aquilo que você não tem e o que você tem. O Deus que fala: não é porque você é capaz, porque sou eu que farei através de você, em você e por você.
E diz aqui, olha que interessante. E respondeu o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou quem vê o cego? Não sou eu? Isto é, está preocupado com a sua capacidade se você não sabe falar? Irmãos, às vezes um irmão, uma irmã tem oportunidade na igreja e a pessoa já começa assim na oportunidade, os irmãos me perdoam porque eu não sei. Para com isso, meu irmão. Para com isso. Outra coisa, quando você ministrar a palavra do Senhor, acabou a ministração, eu peço perdão porque se eu falei alguma coisa, o Senhor não pede perdão. O Senhor não se desculpa pela sua palavra. Ou Deus falou, ou Deus não falou. Então não foi Deus que falou através de você, porque está pedindo perdão. Eu acho um absurdo isso, meus irmãos. Não, não vou pedir perdão. Se eu tenho convicção que foi o Senhor que mandou eu falar, o Senhor vai pedir perdão pelo que Ele falou na sua palavra. Eu, Senhor, velo pela minha palavra cumprir. E aí o Senhor fala para Moisés, por acaso não sou eu o dono de tudo? E aí ele falou assim, vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ainda assim, Moisés falou, não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. E olha que interessante, no versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sairá ao teu encontro, e vendo-te alegrará o teu coração. Tu, pois, lhe falarás e porás na boca as palavras, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis dizer, deveis fazer. Irmãos, ainda com toda a incapacidade que Moisés achava que ele tinha, o Senhor ainda levantou alguém para auxiliá-lo. O Senhor vai mandar, de repente, um auxílio para você. O Senhor é aquele que não nos desampara. O Senhor, ele levanta pessoas para nos abençoar. O Senhor levanta pessoas para nos ajudar. E o Senhor cumpriu o propósito na vida de Moisés. Mas ele não entrou na Terra Prometida. Isso é importante. Por que ele não entrou na Terra Prometida? Será que quando eles tiveram os 40 anos no deserto, quando ele passou, porque, irmãos, tirar o povo do Egito foi um processo. Mas depois as pessoas não sabiam lidar com a sua própria liberdade. Nós, às vezes, não sabemos lidar com a nossa liberdade, meus irmãos. Nós viramos libertinos, porque nós não sabemos ser livres. E o povo saiu do Egito. Só que o Egito não saiu das pessoas. Eles ainda se comportavam como escravos. Eles ainda queriam ali estar presos a coisas que o Senhor já tinha os libertado. Mas, para nós finalizarmos, o Senhor cumpriu o propósito que ele tinha na vida de Moisés. A palavra do Senhor nos revela que nunca houve um outro homem, um outro profeta que falou com Deus face a face. O Senhor tinha um projeto na vida de Moisés e esse projeto foi cumprido. Essas 4 ministrações, eu quis falar para vocês que Deus tem processos na nossa vida. E esses processos podem ser 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, mais 40 anos no deserto. Porque Ele tem projetos na minha vida, Ele tem projetos na sua vida. E às vezes, meus irmãos, o Senhor nos leva para o deserto, para trabalhar naquilo que ainda não está da forma que Ele deseja, porque Ele tem um projeto maior. O que os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, o que não chegou ao meu coração, é o que Deus tem preparado para mim, é o que Deus tem preparado para você. Eu encerro a palavra de hoje fazendo uma oração para você. Se você nunca aceitou, nunca fez essa confissão de aceitar a Jesus como seu Salvador, não é virar crente. Virar crente é dar uma volta, assim, pegar um crente e virar. Mas é falar, Senhor, eu permito e eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida, trabalhe em mim, na minha história. Assim como Moisés, Senhor, se o Senhor me chamou para algo, e às vezes a gente acha que vai ser sempre algo grande, né? A gente nunca imagina numa coisa pequena, só que é pequena para nós. Mas o Senhor tem projetos específicos para cada um dos teus filhos. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, Pai, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida.
Pai, ou então eu me afastei da tua presença e hoje eu me reconcilio contigo. Eu reconheço, Pai, que eu sou carente da tua presença. Eu te agradeço, entrego tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente, nos siga. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, veja os outros vídeos, veja a sequência aí, né, esses 4 vídeos que eu postei sobre o processo que foi a vida de Moisés. Amém? Que o Senhor te abençoe. Nos encontramos no próximo vídeo, se o Senhor permitir. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.